Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e aqui estamos mais uma vez com um super vídeo aí para vocês, tá bom? Dessa vez nós vamos aí detonar, refutar, né, o nosso amigo Tonho, né? Pessoal, desde já peço para que vocês curtam o vídeo, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos, tá bom, pessoal? Apoiem meu canal mesmo, porque sou o único canal que traz aqui respostas a esses céticos aí do cristianismo também, tá, pessoal? Além dos vídeos que eu já publico aqui. Quero saber o que mais vocês querem ver publicado aqui no canal, tá bom, pessoal? Sejam suas dúvidas bíblicas, teológicas, científicas, aqui deixem que eu respondo tudo, tá bom, pessoal? Com exclusividade. Trago vídeos que não tem lugar nenhum aí, né? Trago vídeos aqui de grandes palestrantes, apologistas, né? William Lane Craig, Frank Turek e tantos outros que não tem em português, com exclusividade, tá bom, pessoal? Autoridades, tá bom, pessoal? Então, pessoal, desde já, olha só que interessante aí, né? Não me preocupe com isso, né, pessoal? Mas é dose, porque realmente algumas pessoas veem esses vídeos aqui desses ateístas, céticos simplistas, e eu acho que é muito importante dar uma resposta para que essas pessoas não fiquem com dúvidas, tá bom, pessoal? E a gente vê que esses vídeos, realmente, além de simplórios, simplistas, trazem informações que não são bem exatamente corretas, tá bom, pessoal? Exatamente verdadeiras nesse sentido aqui, tá bom, pessoal? E eu acho que é importante responder, tá bom, pessoal? Então aqui, batendo aqui, né, no YouTube, vimos o vídeo aqui, né, do amigo Tonho, né, que é a farsa, né? Já começa com o título, né, título pomposo, né? A farsa dos evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Nossa, aí a farsa, nossa, vocês querem enganar todo mundo os evangelhos. Né? E aqui o thumbnail aqui, né? Mentiram para você sobre os evangelhos, nossa, né? Então, pessoal, eu acho que é importante atentar para isso, tá bom, pessoal? Presta atenção nesses títulos bombásticos aqui, né? Será que é mesmo isso? Então, vamos ver, vamos dar uma resposta aqui, né? Então, aqui a gente vê que o objetivo... pessoal, aqui é um artigo do Logos, um aulão, tá bom, pessoal? Isso aqui é um aulão, tá? Eu vou fazer outros vídeos mais específicos sobre a datação dos evangelhos do Novo Testamento e tudo mais detalhado, se vocês ajudarem esse meu vídeo a alcançarem mais de 1000 visualizações e tudo mais aí, tá bom, pessoal? Porque nós sabemos, infelizmente, que no YouTube muita gente gosta mais de mentira do que a verdade. A verdade, né, o pessoal não gosta tanto. Gosta mais dessas polêmicas, desses títulos bombásticos aí, tá? Nossa, descoberto que Jesus não existiu, essas coisas assim, né? Que nenhum acadêmico, né? Então aqui nós estamos aqui, e nesse vídeo, né, o amigo aqui tenta alegar de novo essa coisa aí que trazendo, né, alegando que os evangelhos foram escritos no século II, né? Será verdade mesmo, né? Tudo isso para quê? Para desacreditar a Bíblia, para desacreditar o Novo Testamento. Desses céticos, exatamente trazer dúvidas infundadas de que os textos do Novo Testamento, os textos que você tem na Bíblia, né, são duvidosos, né? São ali feitos não por testemunhos oculares, não por relatos fidedignos, confiáveis, mas por pessoas lá, comunidades inventadas aí com lendas e tudo mais agregadas no século II. Será que é verdade mesmo, pessoal? Então aqui eu vou trazer fontes, eu vou trazer para vocês realmente estudiosos, acadêmicos sérios, né, e não palpiteiros, né, que trazem sobre isso, tá? Então, pessoal, desde já, peça, aqui nós estamos no blog do Logos, eu não vou ler o artigo todo aqui, porque também eu vou fazer outro vídeo mais detalhado sobre a datação, tá bom, pessoal? Com informações exclusivas. Então aqui, peço para que vocês prestem atenção sempre que tiverem esses links da Amazon aqui, porque são livros que eu indico, recomendo, tá? E que vocês adquiram por esse link, somente por esse link. Tudo que eu falar para vocês que o pessoal adquirirem, não vão no Google ou em outro lugar comprar. Comprem aqui comigo, que assim vocês apoiam o meu canal, vocês patrocinam. Então aqui nós temos a confiabilidade histórica dos evangelhos, né, do Craig Blomberg, né, um grande estudioso, né? Vamos dar uma olhada aqui, somente nesse link aqui, tá bom, pessoal? Somente nesse link, tá? E olha só que interessante, pessoal, porque aqui, nós vamos entrar aqui na Amazon, né? Esse aqui é um dos grandes livros que dão fontes, informações, evidências da confiabilidade histórica dos evangelhos, que eles foram ali escritos no primeiro século e são confiáveis, tá? Ao contrário do que esses 7 Qs de YouTube falam, né? Que não tem valor acadêmico. Tá? Então aqui o interessante é que vocês também podem comprar sempre pelo meu link aqui, entrando no blog do Logos,
E aí vocês podem comprar outros relacionados aqui. Olha só que legal, pessoal. Olha só. Introdução aos Evangelhos, Introdução a Atos e Apocalipse. Comprem esses aqui também. Se vocês quiserem, vocês podem adquirir, comprar tudo no carrinho. Tá? E outros aqui relacionados. Tudo vocês entrando pelo meu link, não indo pelo Google lá em outro lugar, vocês apoiam. Tá bom? Tá bom, pessoal? Apoiem meu canal. Então, pessoal, vamos voltar aqui. Para uma comparação básica, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento data os evangelhos em algum momento entre esses intervalos abaixo. Pessoal, notem bem, essas datas não são estudiosos cristãos só que deram, que são estudiosos, não palpiteiros, tá? Estudiosos. Porque não só, foram também liberais, tá? Pessoas que não têm ligação com o cristianismo são estudiosos. Então aqui, oficialmente, todos os estudiosos acadêmicos datam Marcos entre 60 e 75 d.C., Mateus entre 65 e 85, Lucas entre 65 e 95 e João entre 75 e 100. Ou seja, tudo dentro do primeiro século. O que nós vamos ver aqui, pessoal, que ao contrário que esses céticos dizem, né, não tem valor nenhum essa alegação de que os evangelhos são do século II. Tá? Nós vamos ver aí que isso é uma balela que nenhum estudioso acadêmico, mesmo Bart Ehrman, que os céticos gostam de citar aí, né, que os céticos são assim, esses ateístas, eles citam uma parte que vai ao encontro que eles estão falando, mas não citam outros que vão contra aquilo que eles estão falando, tá certo? E o próprio Bart Ehrman mesmo admite que todo o Novo Testamento é do primeiro século. E aí, como é que fica o cético, né? Né? Olha só, essas datas padrão podem muito bem ser verdadeiras, né? Então aqui tem todos os estudiosos dizendo aqui, ó. Outra coisa que os céticos não falam, né, queridos? Veja bem, você que está me assistindo, os céticos não fazem essa mesma análise picareta, né, contra o Novo Testamento para os outros livros da Antiguidade. Eles não criticam a Ilíada de Homero, não falam de Alexandre o Grande. Por exemplo, olha aqui, ó. Por exemplo, o imperador romano Tibério morreu poucos anos depois de Jesus, em 37 d.C. Né? E Tácito e Suetônio não escreveriam uma biografia dele por 70 a 80 anos. Olha só que intervalo. Da mesma forma, Alexandre o Grande morreu em 323 e Arriano de Nicomédia e Luciano não escreveram uma biografia por mais de 400 anos. Olha só, vocês já viram, os céticos não falam isso, né? Esses ateístas de YouTube não falam isso, quer dizer, eles só põem dúvida no Novo Testamento, só põem dúvida sobre Jesus. Por quê? Porque vai de encontro ao naturalismo picareta deles, tá entendendo? Ao naturalismo cientificista, né? Então, assim, nós vemos que esse material... Por isso que eles não têm problema com esses outros autores, Alexandre o Grande, Tácito, eles não têm problema, mesmo que o intervalo deles são de décadas depois, ao contrário do Novo Testamento, que são próximos dos eventos, tá entendendo? Não deu tempo para desenvolver uma lenda. Então, porque eles têm só esse cri-cri, essa treta com Jesus? É porque Jesus, o Novo Testamento, vai contra o naturalismo deles. Porque Jesus tem autoridade e os ateístas têm esse problema de autoridade, com autoridade, no sentido, certo, pessoal? Olha só que interessante. Assim, se somos céticos em relação a Jesus, precisamos ainda ser mais céticos em relação a essas grandes figuras da história. E isso efetivamente nos colocaria de volta na Idade das Trevas, quando se trata de história. Idade das Trevas, ano da Idade Média, né? Olha só, a 1 minuto e 40, ele fala das fontes documentais. Beleza. Mas uma coisa que eu notei nesse vídeo aí é o seguinte, o amigo ali não cita nenhuma fonte, nenhuma referência para as alegações dele. Somente o que acha. Isso eu percebi, esses céticos não citam referências acadêmicas muitas vezes. Na descrição pode ter, mas não vale muito, porque não cita confirmando isso. Por quê? Nenhum acadêmico defende essas ideias aí que esse pessoal defende, certo? Porque aqui eles falam aqui dos papiros P90 e P104. Então, o que ele fala, basicamente? São do segundo século, né? Aí ele faz a dedução de que Mateus, Marcos e Lucas não poderiam ter escrito seus relatos no primeiro século. Olha só, pessoal. Nenhum acadêmico fala isso. Nenhum, sério mesmo. Posso ter certeza, quase nenhum. Vejam o Daniel Wallace, um grande estudioso do Novo Testamento. Vejam o que ele fala, aqui mesmo no canal já tem vídeo sobre ele, com provas e evidências de que todo o Novo Testamento é do primeiro século. E aí?
Ora, mas isso é uma besteira. Qualquer historiador sabe que se esses manuscritos papiros, que são uma parte de uma coleção muito maior, estavam em circulação no século II, isso significa que os originais e autógrafos já eram do século I. Correto, pessoal? Ele então faz a dedução de que, como esses papiros são do século II, então os evangelistas não poderiam ter escrito no século I. Outra coisa interessante, aí fala muito do Egito, né? Ai, porque os copistas fizeram no Egito? Porque tinha junco lá, obviamente, papiro. E outra, os escritos, as cópias já estavam difundidas ali na Ásia Menor. Não pulou da Palestina para o Egito. Primeiro circulou ali em Éfeso, Antioquia, toda essa literatura. Então, obviamente, que passando de mão em mãos, ia se desgastando esses papiros, só precisava ter cópias, né? Então, todas essas alegações desse vídeo vão por água abaixo. Por quê? Porque é por aí que no Egito teve uma maior divulgação. Não que no Egito foi inventado coisas, mas porque já começou a ter uma grande divulgação e no Egito tinha uns bons copistas também, né? Obviamente a escola de Alexandria ali e tudo mais, nós vemos isso também. Tá bom, pessoal? Então é isso, olha só que interessante. O problema é que nenhum estudioso alega isso, já vimos sobre isso, né? Então, uma das partes sobreviventes mais antigas, né, de qualquer evangelho é um pequeno pedaço de papiro, e que é o quê? O P52, o Papyrus Rylands, né? As palavras gregas no P52 vêm de João 18, 31, 33. Tá? Então aqui, o que está acontecendo? Apesar desse pequeno tamanho, é um dos fragmentos mais significativos do Novo Testamento. Então, a sua importância está enraizada, porém, não tanto no que diz, mas quando parece ter sido copiado. Ou seja, olha só o que o Tonho fala. Porque se esses papiros já estavam no século II, já gastados, já estavam em parte, já estavam difundidos, isso significa que os originais já estavam já décadas antes em circulação, né? Então, o que quer dizer? Os autógrafos já existiam, já eram do século I. As cópias podem ser do século II, mas isso não significa que o Novo Testamento foi escrito no século II. As cópias foram, então, os originais, certo? Então, o que acontece? Olha só uma coisa que não fala aqui. O estilo de caligrafia encontrado em P52, olha só, precisa ser uma bomba. É muito semelhante a um pedaço de papiro de Fayum, uma região desértica do norte do Egito Médio. Este fragmento, conhecido como Papyrus Fayum, é uma carta pessoal de um fazendeiro chamado Lucius Gemellus, né? Ou Gemelos ou Gemelos. Na carta, Gemelos compartilha algumas reflexões com seu escravo Epagatos sobre a fertilização e irrigação do olivial. O que está acontecendo aqui? Eu não vou ler o artigo inteiro, pessoal, só vou pontuar aqui, tá? O que quer dizer aqui? É que a caligrafia dele é extremamente dessa carta com o do P52. Só que essa carta aqui é do ano 94. Isso quer dizer que, embora é claro que assim não tenha, no caso aqui, não tenha sido assim que Gemalos o chamou, né? Ou seja, isso coloca um dos fragmentos de papiro mais semelhantes a P52 perto do final do primeiro século. Olha só que interessante. Isso não significa que P52 foi copiado no primeiro século. A datação paleográfica não nos fornece datas precisas. Em quase todos os casos, ele nos fornece amplos prazos em que o manuscrito pode ter sido copiado. Então aqui, ó, outros manuscritos muito semelhantes ao P52 incluem um fragmento da Ilíada do segundo século. Ao todo, parece mais provável que P52 tenha sido copiado em algum momento do segundo século. Então, o que isso tem a ver com o Evangelho de João? O que acontece? Ele não só foi, no segundo século, não só foi concluído e copiado, mas também circulado longe de seu ponto de origem. Tá? Então, aqui tem os outros fragmentos, ó, de Mateus, né, João, né, P90, P104. Também foram desenterrados no Egito. Isso significa quase 400 milhas de Jerusalém. No mínimo, o que quer dizer? Esses pedaços de papiro sugerem que eles já estavam em ampla circulação no segundo século. Isso aqui. Então, o que o amigo Tonho fez? Ele simplesmente já confirmou que os evangelhos foram escritos no primeiro século, né, todo o Novo Testamento, e que já estavam em circulação no segundo. É o que nós podemos concluir. Tá certo, pessoal? Então, aqui, o quê? Visto que o Evangelho de Mateus parece ter usado o Evangelho de Marcos como fonte, o Evangelho segundo Marcos
também deveria estar disponível. Ou seja, então aqui nós já vimos isso, né? No final do segundo século, Mateus, Marcos, Lucas e João já estavam reunidos em um único livro, né? P4, P64. Essa ampla circulação desses 4 evangelhos no segundo século apoia numerosos relatos de que esses textos foram escritos no primeiro século. Porque Pápias, né, de Herápolis, escrevendo no início do segundo século, ele já atesta as origens de Mateus e Marcos no primeiro século. Tá? Então, olha só, isso vai contra tudo que alega esses vídeos de ateístas, tá bom? Então, outra coisa, o Tertuliano de Cartago, ele talvez tenha feito referência aos autógrafos, que é aí os escritos que os autores originais escreveram, quando ele mencionou as Authentica Literae, né? Então aqui, que ele já viu, no caso ali, já, os manuscritos originais de alguns textos do Novo Testamento, pelo menos até o final do segundo século. Se os manuscritos originais dos evangelhos persistiram até o final do segundo século, então é concebível que os primeiros fragmentos sobreviventes do evangelho tenham sido copiados dos manuscritos originais. Tá bom? Os estudiosos datam a escrita do Evangelho de Mateus no final dos anos 50 ou início dos anos 60 do primeiro século. Como nós vamos ver, isso não é que eu estou botando na minha cabeça, isso aqui é pesquisa séria com referências acadêmicas. Estão todas aqui no rodapé, tá bom, pessoal? Isso se deve em parte a um comentário do pai da igreja de Irineu, né, de que Mateus também divulgou o Evangelho escrito entre os hebreus em seu próprio dialeto, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. O Evangelho de João é datado do final do primeiro século, após a composição dos outros evangelhos. Mais uma vez, Irineu, escrevendo perto do final do segundo século, afirma: depois João, o discípulo do Senhor, que também havia se apoiado em seu peito, publicou ele mesmo o Evangelho. Então, pessoal, está tudo aqui, ó, com dados e tudo mais para quem quiser ver. Tá? Não é palpite, não, pessoal. É pesquisa, todos os acadêmicos concordam. Tá? Então, nós vemos aqui. Isso significa que esses 2 manuscritos datam de 100 a 150 anos a partir dos autógrafos originais. Para comparação, Plínio Velho escreveu sua enciclopédia História Natural no primeiro século e o manuscrito mais antigo que temos é do século V, um intervalo de 400 anos. Mas cadê que o Tonho, os amigos falam isso? Não falam. Eles não fazem essa mesma análise para outros escritos da antiguidade. É 2 pesos e 2 medidas, porque só com a Bíblia, né? Eles vêm com essas teorias bizarras aí do Joseph Will, Caterva, né? Que Joseph Atwill não é estudioso de coisas nenhuma, né? O Bart Ehrman já foi lá e detonou ele, mas esse pessoal continua fazendo vídeos e tendo visualização que não dá para entender, né? Então nós vemos aqui. Os estudiosos do MT concordam que os evangelhos sinóticos são anteriores ao Evangelho de João. Embora João afirme ser uma testemunha ocular, não era incomum que gerações anteriores de críticos datassem João até 150 d.C. Então, nós vemos aqui, né, aqui, por exemplo, o crítico Bauer datou Atos e Marcos aproximadamente 150, só que essa teoria dele não tem sentido nenhum. Ninguém sai com João mais tarde. Então, uma razão para rejeitar tal visão crítica é que, na verdade, possuímos um fragmento. Então, já falamos que é bem pequeno, contém João. Tem vários manuscritos que datam Mateus e Lucas bem cedo, né? A maioria dos estudiosos acredita que Mateus e Lucas escreveram depois de Marcos. Já falamos sobre isso. Então, ele foi copiado 100 anos depois do original. Foi descoberto no Egito. Já falamos aqui, ó. Uma distância significativa de Éfeso, onde o evangelho foi originalmente escrito. Podemos ver que o texto já estava bem em circulação. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Além dos 4 manuscritos acima, que já, né, foram copiados aqui, há outro grupo de manuscritos que também pode datar do século II. Tá? Eles são aqui, P137, vocês podem ver tudo aqui. Que anteriormente é conhecido como Marcos do primeiro século. Tá? Tem mais dados aqui, e que esses estudiosos dataram entre 150 a 250 d.C. Embora não seja o manuscrito do primeiro século que alguns esperavam, é, no entanto, a cópia mais antiga do Evangelho de Marcos que existe. E aí, vocês não viram essa informação, né? Mas aqui vocês veem, tá bom? Aos 4 minutos e 9, ele alega sobre a autoria anônima dos evangelhos. Isso já foi detonado aqui, tá bom, pessoal? Pessoal, prestem atenção. Vídeos de YouTube desses ateístas, se não citar fontes, como é que fica?
E aqui eu cito, tudo isso aqui tem fontes, referências. Vão no artigo aqui, tá bom? Que eu provo aqui que os evangelhos não são anônimos e o porquê, tá bom? Que eles não são anônimos, tá? Mas aqui a gente vê alguns motivos que eu posso listar por quê, algumas evidências. Por quê? Título dos evangelhos. Embora os evangelhos não tenham sido originalmente escritos com títulos, os manuscritos mais antigos que temos deles são intitulados com os nomes dos autores tradicionais. E aí, vocês sabiam disso? Né? Por isso que esses céticos, né, esses ateus, tentam sempre passar o Novo Testamento para o século II, para pôr dúvida que inventaram, que é coisa nenhuma. Né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus é intitulado como Evangelho segundo São Mateus, segundo Mateus. Isso sugere que desde os primeiros séculos havia uma tradição de atribuir nomes específicos, né, aos autores. Né? Segundo, testemunho dos pais da igreja. Os escritos dos primeiros pais da igreja, como Justino Mártir, Ireneu de Lyon e outros, são consistentes em atribuir os evangelhos a autores específicos. Ou seja, olha que interessante. Então eles afirmam que Mateus, Marcos, Lucas e João foram os autores dos evangelhos. Em quem vocês vão confiar? Neles ou em um cara, o pessoal do YouTube que faz esses céticos ateístas de YouTube que não tem coisa nenhuma, que falam palpites? Padrões literários e estilo individual. Os evangelhos apresentam características literárias e estilos individuais, distintos que apontam para autores específicos, tá? Ou seja, pessoal, você acha que isso foi de ontem? Estudiosos todos os séculos já deitaram em cima dos evangelhos, já descobriram que foram escritos pelos autores, sim, que eles dizem. Não teve tempo para desenvolver lenda, não teve tempo para uma comunidade inventar e alongar coisas ali, não deu tempo, né? Não, foram escritos ali dentro do primeiro século. O Novo Testamento é o mais atestado da história, tá? Por manuscritos e documentos. Tá? Então não dá. Você que vem aí com essa alegação bobola de que foi lendas, foi mito. Não. Então aqui, ó. O Evangelho de Lucas, que também escreveu de Atos, exibe escritos de estilo de escrita cuidadoso, erudito e polido. Outra coisa que não posso fazer um vídeo, outra coisa que vocês vão ver aqui, como o livro de Atos, pelo livro de Atos, dá para datar todos os evangelhos e provar que é tudo do primeiro século. E a consistência da tradição, né? Ou seja, desde os primeiros séculos do cristianismo, já se atribuía todos aos autores, tá bom, pessoal? E aí, como é que fica? Então, essas evidências acadêmicas apontam para a autoria designada dos evangelhos e sugerem que eles não foram escritos de forma anônima. Tá? É importante ressaltar que essas evidências são baseadas em estudos e pesquisas realizados por biblistas, não palpiteiros. Então, aos 4 minutos e 48, alega que os evangelhos não terem sido escritos no primeiro século. De novo, né, essa alegação aí, sem citar fonte ou referência alguma. Né? Agora, vamos ver aqui uma coisa interessante. Aqui também. As primeiras citações dos padres da igreja. Né? Os historiadores referem-se aos primeiros líderes cristãos, pensadores e escritores como os pais da igreja. Seus escritos apenas confirmam o que já vimos. Os evangelhos existiam no final do primeiro século. E, de fato, os pais da igreja já citavam suas obras, suas biografias da vida de Jesus. Mas e aí, vocês viram isso aí nesses vídeos de ateus? Não, né? Olha só. Por quê? O amigo lá diz que os evangelhos foram escritos no século II, certo? Será mesmo? Só que o Didaquê, que é um documento já de 95 depois de Cristo, é provavelmente o mais antigo manuscrito aqui, esta Bíblia. Em 8.2, capítulo 8, versículo 2, o Didaquê cita a versão de Mateus da oração do Senhor. Olha! Ou seja, se ele cita Mateus, isso significa que Mateus já era do primeiro século. Não tem como ele citar um livro que não foi escrito ainda, se Mateus fosse o século II, certo? Então, a teoria da ligação desses ateus vai por água abaixo, né? Por água abaixo. Clemente de Roma, em 95 d.C., data muito cedo também. Porque ele menciona, aliás, o amigo lá do vídeo diz que o Clemente não menciona Mateus, não, ele só menciona o Antigo Testamento, não sei o que lá, blá, 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 blá. Não, olha só, Clemente menciona sim, porque ele menciona o tempo ainda está de pé. E Clemente cita Mateus e os outros evangelhos sinóticos. E aí, vocês sabiam disso? A Epístola ao Barnabé cita Mateus, né? Aqui, né? A língua é o grego quase idêntico. Inácio cita o Evangelho de Mateus várias vezes. Inácio é do ano 100.
Ou seja, eles estavam citando esses evangelhos, já estavam décadas antes já escritos, documentados e espalhados, né? Então aqui vocês veem, ó, né? Policarpo, que é discípulo de João, cita Mateus, Marcos e Lucas. E aí como é que fica? Se os evangelhos são do século II, como é que eles podiam citar, se eles já estavam citando ali já no começo? E Taciano, né, criou seu Diatessarão, né, que harmonizou os evangelhos. Isso mostra que os evangelhos eram conhecidos e usados a ponto dos cristãos síriacos escreverem harmonias deles. Isso coloca os evangelhos, pelo menos, no primeiro século depois de Cristo. Nada disso é controverso nesse momento. De fato, Bart Ehrman, que é o citado aí pelos ateus, né, o que Jesus disse, o que Jesus disse, né? Olha só, ele afirma que a maioria dos estudiosos concorda com a datação dos 4 evangelhos no primeiro século. E aí, pessoal, vocês vão ficar com quem? Aqui está o Bart Ehrman falando. Ué, como é que pode, então, vocês citam uma parte dele e outra parte vocês não concordam? É tudo ou nada. O Bart Ehrman afirma que todo o Novo Testamento é do primeiro século. E aí vem esse pessoal aí, né, que cita ali, escolhe, tira uma parte, quer outra, fala que é do século II. Não, século II, não, é do século I, século I, certo? Também interessante aqui por volta do ano 180, Tertuliano mencionou que vários documentos originais, já falamos sobre isso, né, que Tertuliano, ou seja, ele já viu os autógrafos ali, né, no caso ali, certo, pessoal? E no início do século IV, Pedro, bispo de Alexandria, fala do documento original do Evangelho de João, ainda existente em seus dias, tá? Em quem vocês vão confiar? Quem viveu ali, essas autoridades ou esse pessoal de YouTube de hoje, no caso, né? Então, Inácio, o que acontece? Ele menciona em sua epístola aos Efésios, relata o nascimento de Jesus em termos de Mateus. Ele também cita Mateus na mesma epístola, né? Aqui ele cita Mateus, tá? E o que é? Ele faleceu em 117, tá? Ou seja, muito próximo ali, ó. Inácio faz mesmo sua epístola a Policarpo, tá? Tem aqui, tá toda a citação aqui, pessoal. Não vou ler tudo, tá bom? Vocês podem ver no artigo aqui que está na descrição. Então aqui, olha, Antônio diz que Clemente não citou os evangelhos. Será mesmo? Porque aqui está aqui, ó, ele citou, gente, Clemente, ó, sejamos humildes, pois irmãos, deixando de lado toda arrogância. Então, uma citação de 1 Coríntios, tá? E aqui ele tem a citação de Mateus. Está citando Mateus, ó, Marcos. E a carta de Clemente, a Roma está saturada de escrituras. Clemente usa o Antigo Testamento um pouco mais do que o Novo, mas noto que ele usa exatamente da mesma maneira. Ele cita nem sempre perfeitamente, muitas vezes parafraseando, os evangelhos, as cartas e o Antigo Testamento. Cada um sendo usado com igual autoridade. Pois tem Irineu, também citando, né? Então tá. O estudioso, o E.P. Sanders, escreve: não há material em Marcos que deva ser datado depois de 70. Se isso é verdade para Marcos, também é verdade para Mateus e Lucas. Tá? Ou seja, se Atos foi escrito antes da morte de Paulo, isso significa que o Evangelho de Lucas foi escrito quando Paulo ainda estava vivo e forte. Vimos que Paulo cita Lucas como escritura. E a história nos diz que Paulo morreu em 62 depois de Cristo. E aí? Como é que fica? Tá? Aos 7:10 começa a alegar sobre Paulo, né? Aí vai falar que o que ele deixa de falar é que os críticos liberais não datam o Novo Testamento do século II. Né? Ele não cita fonte alguma, não tem fonte no vídeo. Cadê? Então aqui as cartas de Timóteo precederam a morte de Paulo, né? Paulo cita Deuteronômio. Então aqui, pessoal, tem tudo no artigo, tá? O artigo é completo, ponto a ponto, refuta o vídeo dele, ponto a ponto. Quem quiser ver, veja. Quem quiser aprender a verdade, veja. Quem quiser lá acreditar nessas alegações, mas aqui eu falo a verdade com todos. Então vocês podem ver aqui, ó. Que ponto mais posso ver aqui, ó? Existem também vários indicadores que o Evangelho de Mateus foi escrito antes de 70. Se ambos os escritores do Evangelho usaram Marcos como fonte, então Marcos deve ser datado ainda antes de 62. Isso significa que esse suposto intervalo foi bastante reduzido de 40 a 60 anos para 20 a 30 anos. Se Paulo se refere a Lucas em 2 Coríntios, então seu Evangelho já estava circulando antes de 55. Tá bom, pessoal? Então vocês podem ver mais informações aqui, ó. Tem aqui o estudioso aqui, citações, tá bom?
vocês podem ver isso mais aqui com detalhes, tá? Escrevendo cerca de 40 a 50 anos depois, Irineu menciona explicitamente que Paulo é o autor das cartas pastorais. Tá, então vocês têm mais informações aqui, tá bom? Já falando sobre Didaquê, que cita 1 Timóteo 3,4, né? As cartas pastorais aqui, tá? Então vocês podem ver aqui. Depois ele vai para 2 Tessalonicenses 2, 14, 16. Principalmente esse versículo aqui, que fala, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. O fato mais flagrante, pairando sobre a discussão sobre se 1 Tessalonicenses 2, 13, 16 é ou não uma interpolação, porque é isso que esses caras querem alegar, esses ateístas querem alegar, que é uma interpolação posterior. E Paulo não escreveu aquilo, tá? Que aquilo lá não é balela, tá bom? O quê? Não está faltando em nenhum dos manuscritos existentes. Aparece em todos os manuscritos que temos. Isso não garante que a passagem seja original, mas é uma forte evidência em apoio à originalidade da passagem. Então, o que acontece aqui, explica o porquê, o que quer dizer esse versículo, está tudo explicadinho aqui, tá bom, pessoal? Então, aqui eu refuto essa alegação, a resposta a essa alegação de que essa passagem de Paulo é uma interpolação, tá? Uma evidência textual que essa passagem foi inserida, tá? Então, vocês podem ver aqui. Inclusive, Bart Ehrman afirma, qual é a forte evidência de que as palavras não estavam na carta de 1 Tessalonicenses como Paulo escreveu? Não há nenhum. É claro que não temos original de 1 Tessalonicenses. Temos apenas cópias posteriores feitas por escribas. Mas em nenhum desses manuscritos está faltando a linha, muito menos o parágrafo. Todos os manuscritos sobreviventes o incluem. Nossa, então isso é bomba para esses ateístas, né? Então, ficam usando esse do 1 Tessalonicenses aí no caso, né? Depois ele apela para Romanos 11, né? Tem que lembrar, pessoal, que Paulo poderia estar se referindo à expulsão dos judeus pelo imperador Cláudio em 49 também, tá? Por isso que ele falou ali. Porque a data dos anos 70 ali é muito importante para a datação. Então sempre esses céticos tentam trazer depois, eles negam profecias, eles negam que Jesus profetizou sobre o cerco de Jerusalém. Então eles tentam sempre alegar que os evangelhos são do século II para exatamente desacreditar, o que não tem fundamento nenhum nessas alegações, né? Lucas menciona esse mesmo evento em Atos. Então está aqui toda essa comprovação. Então Paulo escreveu sim 1 Tessalonicenses, viu? Está aqui, ó. A maioria dos estudiosos sustenta uma datação tardia dos evangelhos, colocando um intervalo entre 70 e 100. Uma vez que Paulo morreu em 67, já falamos sobre isso, podemos datar suas cartas de 48 a 67. Portanto, os escritos de Paulo existiam décadas antes da existência dos evangelhos. Eu quero que esses amigos ateus, eu desafio eles a me trazerem contraprova disso aqui. Me tragam aqui autores sérios, não palpiteiros, tá, pessoal? Eu quero autores sérios que refutam isso que eu estou falando dessa datação aqui, tá bom? Tá aqui, ó, né? E aos 11h22 cita Bart Ehrman. De novo, já cita aqui. É engraçado que quando Ehrman vai de encontro às alegações, ele não cita, somente fazendo uma escolha do que acha. No mesmo livro, né? Ehrman data Marcos por volta de 70, porque o amigo lá citou o que Jesus disse que Jesus não disse, né? Com edição de vídeo e tal, tudo mais. Pessoal, edição de vídeo, por melhor que seja, se o conteúdo não for bom, o que importa é o conteúdo. A verdade está sendo dita. Eu quero saber a verdade aqui, no caso. Mateus e Lucas por volta de 85 e João por volta de 95. É Bart Ehrman que está dizendo no livro dele. Por que esse pessoal não menciona isso? Bart Ehrman, Jesus interrompido, né? O que Jesus disse, o que Jesus não disse. E aos 12h03 cita Reza Aslan. Já falamos sobre isso. Reza Aslan já foi refutado no meu blog. Está aqui o link. Quem quiser aprender, né? Porque o pessoal fica só vendo vídeo, esses vídeos aí do YouTube. Veja um artigo com evidência. O que ele deixa de mencionar é que Aslan não é estudioso do Novo Testamento. Que é engraçado, ele cita ali, o único que ele cita que tem uma relevância ali é o Bart Ehrman. Ok, mas o Bart Ehrman falou todo o Novo Testamento do primeiro século. Não mencionou isso. Ele menciona isso, o Bart Ehrman fala, né? Então, o que acontece? E o Reza Aslan não é estudioso, né? E sim um teórico da conspiração, né? Então, esses miticistas gostam de juntar esse pessoal aí, Joseph Atwill, que é o outro queridinho deles, né? Que Atwill não é estudioso coisíssima nenhuma. O Bart Ehrman já detonou ele e vem esses manés aí ateístas falando dele, no caso, né? Presta atenção.
Aos 12h41, alega que os discípulos eram analfabetos. Essa ligação de novo, né? Eles eram letrados, né? Não, essa alegação já foi detonada aqui. Tá o link aqui, vocês podem ver lá, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Os evangelhos e epístolas do Novo Testamento eram apenas parte de uma cultura judaico-helenista do Império Romano. Porque esse pessoal ali, onde Alexandria tinha uma população judaica maior do que Jerusalém, e o grego era falado mais por judeus do que o hebraico. Mateus era cobrador de impostos e Lucas era médico. Ou seja, esse pessoal aí adora falar assim, nossa, se eles falavam aramaico, por que eles não escreveram em aramaico? Por que escreveram em grego? Para romanos, para um público romano, não sei o que, aquela teoria dos romanos, a biruta, né? Nada a ver, pessoal. Simplesmente porque o grego koiné facilitava a circulação, assim como o inglês hoje. Você quer escrever facilmente espalhado, escreve em inglês aí também. Então vocês vejam ali, por isso, né? Obviamente que eles falavam aramaico também, falavam grego, era língua de circulação ali, latim, né? Tal. Então, a razão básica pela qual o grego foi escolhido, é isso que eu falei aqui, foi de que os escritores desejavam atingir um público amplo, gentil, não israelita, não apenas o público judeu. Tá? A língua falada era muito provavelmente aramaico, tanto pelos discípulos, né, embora tal língua semítica não fosse a língua original usada pelos judeus. Né? Então a língua de Jesus, a que mais podemos presumir que ele falava, era o aramaico. Há que acredite que Mateus, já falando sobre isso, tem escrito ali uma versão primeiro em aramaico, o hebraico. Na verdade, alguns dos primeiros pais da igreja falaram sobre isso. A gente não tem certeza disso, mas, de qualquer forma, uma antiga versão aramaica de Mateus não chegou até nós. Parece que provavelmente nenhum dos outros livros do Novo Testamento tinha versões originais em aramaico. Certo? Mas por que isso? Porque já em 50 d.C., a grande maioria dos cristãos falava grego, não aramaico. Tá? Se um desses livros foi escrito em 40, é provável que eles tenham uma versão original em aramaico, mas esse não é o caso. Alguns estudiosos argumentado que o primeiro livro escrito do Novo Testamento é Gálatas ou 1 Tessalonicenses por volta do ano 50. Ambos os livros foram definitivamente escritos principalmente para falantes de grego. Então, naturalmente, eles estavam em grego. Tá? Não foi por uma teoria de conspiração romana aí. Tá? Marcos pode ter sido escrito na década de 40, mas é provável que tenha sido na década de 50. Então, não é de surpreender que tenha sido em grego. A datação precisa dos livros que compõem o Novo Testamento é um assunto complexo, tá? Mas aqui tem algumas citações acadêmicas que nós podemos dar aqui, né? O historiador e escritor romano Tácito, em sua obra Anais, escrita ali por 116, menciona a execução de Jesus Cristo sob o governo de Tibério, corroborando a existência histórica de Jesus. Tá? E eu recomendo para vocês aqui o e-book Evidências da Ressurreição de Jesus. Tá bom, pessoal? Está aqui na descrição o link oficial. O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas, está aqui. O Clemente de Roma menciona várias epístolas paulinas, tal, e tudo mais, né? Isso sugere que as epístolas de Paulo já estavam em circulação, já eram consideradas importantes e estavam circulando entre as comunidades cristãs. O historiador Flávio Joséfo, já falamos sobre isso, que ele já cita aqui, menciona a morte de João Batista e Jesus Cristo, bem como a atividade de outros líderes cristãos. Tá? Então aqui vocês podem ver. E é importante ressaltar que essas citações não são uma prova definitiva, mas fornecem indícios de que alguns livros do Novo Testamento já foram escritos no século I. Outra coisa, já vamos mais aqui. Embora a data precisa da redação do Evangelho de Mateus continue sendo objeto de pesquisa, nós vemos aqui mais citações para vocês. O conhecido estudioso do Novo Testamento, F.F. Bruce, né, ele é aqui no livro, que também vocês podem adquirir pela Amazon, pelo link aqui, argumenta que a evidência interna e externa aponta para uma data de composição do Evangelho de Mateus antes da destruição do templo em Jerusalém, em 70. Tá? Bruce sugere que a linguagem e o contexto histórico são compatíveis com uma data anterior a esse evento. Outro estudioso, Plague Bromberg, né, do livro lá que nós já falamos, nesse livro aqui ele já reúne várias evidências, está tudo aqui, vocês podem ver. E o estudioso Richard Bauckham, em seu livro Jesus e as Testemunhas, enfatiza a importância das testemunhas oculares dos evangelhos. Ele argumenta que o testemunho nomeado de Mateus no evangelho sugere que ele foi de fato autor. Bauckham também considera possíveis evidências literárias e históricas que apontam para uma datação do Evangelho de Mateus no século I. Tá bom, pessoal? Então, olha só isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, olha só que coisa. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem
Cliquem no sininho de notificação. Pessoal, o YouTube não está distribuindo conteúdo, pessoal. Não deem visualizações para esses céticos, pessoal. Deem visualização para mim aqui, que eu dou evidência para vocês aqui. Peço o apoio de vocês. Deixem, assistam até o final. Cliquem no sininho e cliquem ali em ver tudo para que vocês recebam as notificações. Entre no grupo. Tem um grupo no Telegram, que assim vocês podem ser informados também. O grupo do WhatsApp, que assim vocês podem ser informados. A página do Logos. Tem várias formas de vocês serem informados, tá bom, pessoal? Temos aí o TikTok, temos no Instagram. Pessoal, peço o apoio de vocês, pessoal. Se vocês querem ver a verdade, está aqui. E se vocês querem que eu faça mais vídeos, deixem aqui também. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais.